Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste. Muitos de vocês talvez me conheçam por já terem acessado o meu site, juliobatiste.com.br. Está na internet desde maio de 2000, com muito conteúdo gratuito, tutoriais, vídeos, livros completos online gratuitos e também uma loja virtual onde eu vendo livros, e-books, videoaulas e cursos online. Vamos hoje iniciar um novo projeto, uma nova série. Que projeto é esse? Vou trazer aqui para vocês uma série com 180 lições, 180 vídeos, com exemplos, muitos exemplos práticos de uso de recursos avançados do Excel. Tá? Eu resolvi compartilhar essa série aqui através do YouTube, porque eu senti muitas pessoas com dificuldade em usar alguns recursos bastante úteis do Excel. Todas as lições, as 180 lições dessa série, são baseadas neste livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, funções avançadas, macros e programação VBA passo a passo. Ele é hoje o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. É um livrão com 952 páginas e na compra desse livro você ganha 13 bônus, que são mais de 60 horas de videoaulas, 2.400 planilhas profissionais editáveis e mais um pacote de e-books. No final dessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre o livro, mas se você já quiser adiantar, tiver interesse, eu deixo aqui esse endereço. Nesse endereço você consegue comprar o livro com 50% de desconto e tem todas as informações, cálculo do frete, etc. Aqui, só para você ter uma ideia, eu coloco a lista de bônus que você recebe ao comprar esse livro. São muitas videoaulas, né? E tem aqui um bônus surpresa, um bônus especial para você que me assiste, que me acompanha aqui através do canal do YouTube. Se você for assinante aqui do canal, e para assinar o canal é só clicar no botão inscrever-se, não custa nada. E a vantagem de se inscrever é que você é avisado pelo próprio YouTube via e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Se você fizer a compra usando esse endereço aqui e no campo observações do pedido você colocar esse código aqui, YouTube 180, além dos 13 bônus vai ter mais um bônus surpresa muito valioso, eu garanto para você, tá bom? Então me acompanhe nesta série de 180 videoaulas com exemplos práticos de Excel avançado. Vamos lá então. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então, conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu! Muito bem. Nesta lição número 1 do módulo 1, eu vou fazer uma apresentação geral sobre tudo que nós vamos abordar neste módulo 1 do curso. O módulo 1 é trabalhando com listas de dados ou também chamado de tabelas. Aqui existe uma confusão muito grande que as pessoas... Não é que é uma confusão, é algo até natural, normal. A maioria dos usuários aprende primeiro a usar o Excel.
E é aquela história, você sabe usar uma ferramenta, a tendência natural do ser humano é querer usar essa ferramenta para resolver todos os problemas que se apresentam. E aí vem aquela velha confusão que chega num limite do Excel e aí a gente tem que partir para o Access. Eu já fiz uma aula específica sobre isso, defendendo que o Excel não é para trabalho, para resolver problemas de banco de dados. O Excel é para trabalhar com planilhas. Mas a Microsoft reconhecendo que para pequenos bancos de dados ou para situações de análise de pequenas listas de dados, é possível e é uma ferramenta até útil o Excel. A Microsoft, ao longo do tempo, das versões, foi incorporando ao Excel ferramentas para análise de dados, para permitir que se importasse, exportasse dados em diferentes formatos e que se trabalhasse nessas listas de dados, também chamadas de tabelas, com ferramentas de pesquisa, de ordenação, de cálculos básicos e assim por diante. Então, nas lições desse módulo 1, é exatamente nisso que nós vamos focar. O que é o conceito de lista ou de tabela de dados no Excel? O que tem que acontecer para que um determinado volume de dados seja considerado uma lista ou uma tabela? Quais as condições? E vamos aprender a usar algumas ferramentas básicas de importação, exportação e análise de dados. Nós vamos iniciar o módulo aí com 3 lições, 3 vídeos, que é o vídeo 2, o 3 e o 4 dessa lição 2, 3 e 4 desse módulo, sobre importação de dados. Vamos aprender a importar dados a partir de arquivos no formato texto, com alguns padrões bem definidos, não é qualquer arquivo de texto que pode ser importado. Vamos ver também importação no formato DBF do DBase. Aqui alguém até pode dizer, mas Júlio, DBase, poxa, o DBase é lá da época do DOS e é coisa lá dos anos 90, tem alguma utilidade? Isso, por incrível que pareça, tem. Muito seguidamente, quando eu vou dar consultoria numa empresa ou dar um suporte até remoto, me deparo lá com sistemas antigos rodando e funcionando e que as pessoas, os gerentes, os diretores querem fazer uma análise em cima dos dados que estão naquele sistema. E os dados estão em formato DBF. E aí, ou a pessoa desenvolve um sistema, faz um programa para analisar os dados, ou a gente pode ter uma maneira de trazer esses dados para dentro do Excel e usar as ferramentas básicas de análise de dados que o Excel oferece. E esse é o caminho, evidentemente, mais comum, mais prático, mais rápido e mais econômico. Então, pode ser sim que na prática, no dia a dia, aí, quando vocês estiverem trabalhando nas empresas, vocês se deparem com a necessidade de importar para dentro do Excel tabelas e listas de dados no formato do bom e velho DBase. O Clipper, que foi uma linguagem de programação muito utilizada para a criação de programas que envolviam banco de dados, também trabalha com arquivos DBF e tem muito programa em Clipper rodando aí na empresa. Então pode ser que você tenha que importar dados desse formato DBF para dentro do Excel. E vamos ver também como importar e exportar dados, como intercambiar dados entre o Excel e o Access. Claro que aqui nessa lição 4 vai ser algo bem geral, porque eu pretendo escrever um livro, criar um curso só sobre a integração entre o Excel e o Access. Tem muita coisa. Não escrevi ainda, não criei o curso ainda por falta de tempo, mas está na agenda e quero ver se ao longo de 2017 sai esse livro e esse curso, tá? Depois de importar os dados para dentro do Excel, nós vamos começar a trabalhar com eles. Vamos aprender os comandos para ordenar uma lista de dados por um ou mais campos. Vamos aprender isso através de exemplos práticos. E vamos ter 2 vídeos desse módulo só sobre esse assunto. Depois vou voltar e reforçar a questão do que é necessário para que um volume de dados seja considerado uma lista e possa ser tratado como uma lista de dados dentro do Excel. Depois vamos começar a trabalhar com filtros de dados em tabelas, desde filtros bem básicos até o uso do recurso de autofiltro, que é um recurso que permite aplicar filtro em mais de uma coluna muito rapidamente, né? E vamos aprender a usar um formulário de pesquisa para localizar um registro específico. E lá na lição 13 eu vou falar sobre os operadores de filtragem, porque depois da lição 13 nós vamos entrar em faixas de critério. E lá nas faixas de critério nós temos lá
dois ou mais critérios que podem ser ligados ou por um operador e ou por um operador ou. E é muito importante que você entenda a diferença entre os dois, né? Quando os dois critérios estão na mesma linha, são ligados por um e, quando estão em linhas diferentes, são ligados por um ou, e isso é o que mais gera confusão. Às vezes eu recebo uma planilha, o usuário brabo, nervoso, não estou conseguindo, poderia me dar uma ajuda, eu quero isso, dá uma olhada como é que está a faixa de critério. E o erro é basicamente conceitual. Os dois critérios deveriam estar na mesma linha, para serem ligados por um e, né? E estão em linhas diferentes, então estão sendo ligados por um ou. Entender a diferença entre e ou é muito importante. Eu diria que essa lição 13 nem é uma lição de Excel, é uma lição de lógica de primeira ordem, mas gera muita confusão e por isso eu coloquei uma lição só sobre esse assunto aqui. Aí, preparado o terreno, nós vamos partir para o estudo das faixas de critério, que é onde eu consigo gerar critérios de filtragem mais avançados, né? Combinações mais avançadas. Nós vamos ver isso através de exemplos práticos bem detalhados. Tá? Vamos, para finalizar o módulo lá na lição 18, vamos fazer uma introdução a subtotais, porque eu vou voltar a esse assunto nos módulos 2 e 4, quando apresentar outros assuntos que vão envolver subtotais também, mas aqui na lição 18 desse módulo 1, vocês já vão ter uma boa visão dos recursos subtotais e vou propor para vocês exercícios com faixas de critérios. Em caso de dúvidas, agora isso eu vou salientar lá na lição 19, vou apresentar os exercícios, dizer o que eu quero, e em caso vocês vão tentar fazer, né? E em caso de dúvidas é só entrar em contato pelo meu e-mail que a gente resolve, a gente tenta ajudá-los na resolução disso aí. E na lição 20 vou fazer um resumo, uma revisão de tudo que nós vimos nesse capítulo, não só uma revisão teórica, mas também entrando no Excel e mostrando onde estão alguns comandos. Eu acho sempre importante a gente fazer essa revisão. Então, é muita coisa que a gente vai ver nesse módulo 1, tá? Se eu pudesse resumir em uma expressão, o módulo 1 é sobre lista de dados. Para trabalhar com lista de dados, aplicar filtros, aplicar ordenação. Uma lista de dados pode ser uma planilha que foi criada, digitada diretamente no Excel, ou pode ser uma lista de dados que foi obtida a partir de uma fonte externa, tal como uma tabela ou um banco de dados do Access. Nós vamos ver um exemplo de como importar dados do Access para o Excel, ou exportar do Access, como importar do Excel, de dentro do Excel importar dados do Access, ou estando no Access exportar dados para uma planilha do Excel. Pode ser um arquivo do tipo texto, em formato estruturado, nós vamos ver os dois formatos de arquivo texto que podem ser utilizados, ou outros formatos suportados, como o DBase, o SQL Server e assim por diante. Uma lista de dados, ela sempre contém dados relacionados a um assunto. Por exemplo, clientes. Uma lista de clientes. Tem lá dados, colunas relacionadas ao cliente. Pode ser o CPF do cliente, o nome, telefone, e-mail de contato, endereço, né? Cidade, estado, CEP, etc. Enfim, tem dados relacionados ao assunto da lista, cliente. Ou o assunto da lista pedidos. Tem lá o número do pedido, data do pedido, o código do cliente para saber para qual cliente é aquele pedido, etc, etc, etc. Então, uma lista de dados contém dados relacionados a um determinado assunto. Por exemplo, você pode ter uma lista de dados sobre os funcionários da sua empresa ou uma lista de pedidos efetuados em um determinado período. Uma lista é como se fosse uma tabela do banco de dados, onde cada coluna representa um campo da tabela e cada linha é um registro completo. Considere os seguintes detalhes sobre lista. Cada coluna na lista representa um campo da tabela de dados. Então, por exemplo, uma lista de funcionários. Tem lá uma coluna para a matrícula do funcionário, uma para o CPF, uma para o nome dele, uma para a data de admissão, uma para a data de aniversário, uma para o setor que ele trabalha, ramal de contato, e-mail, etc. Então, cada coluna representa uma informação, um campo da tabela de dados relacionada ao assunto da tabela. Os rótulos de cada coluna, lá na primeira linha, representam os nomes dos campos. Cada linha, um registro. Cada linha, por exemplo, numa tabela, numa lista de dados de funcionário, cada linha tem a informação completa de um funcionário. A lista não deve conter linhas e nem colunas em branco. Essa é a condição para que se tenha uma lista de dados que pode ser analisada corretamente com as ferramentas do Excel. Tá?
Devemos, e nós vamos ver ao longo desse curso, ter somente uma lista em cada planilha. Se eu tenho, por exemplo, 3 ou 4 listas, uma lista de clientes, uma lista de pedidos, uma lista de produtos, cada lista numa planilha separada. O ideal é que não exista nenhuma outra informação em cada planilha, na respectiva planilha, a não ser os dados da lista. Algumas funções de planilhas, tal como filtragem, elas podem não funcionar corretamente se houver mais de uma lista dentro da mesma planilha. Quando precisar trabalhar com várias listas, coloque cada lista em uma planilha separada dentro da mesma pasta de trabalho, dentro do mesmo arquivo, dentro de uma mesma pasta de trabalho, você pode ter mais de 200 planilhas. Então, cada lista em uma planilha separada. Cada coluna deve conter dados do mesmo tipo. Por exemplo, se tem a coluna lá, nome, CPF do funcionário, ou matrícula do funcionário. Todas as linhas devem conter a matrícula para cada funcionário. Você não pode, na linha 2, ter a matrícula, na linha 3, na primeira coluna, ter o nome. Aí vira uma bagunça, né? Então tem que ser uma tabela estruturada, bonitinha. Aqui um exemplo de uma lista ou de uma tabela de dados dentro do Excel. Observe, não tem linha em branco. A primeira linha contém os nomes das colunas. Cada coluna tem uma informação sobre o pedido, o número do pedido, o nome do funcionário que emitiu o pedido, a empresa destinatária do pedido, data da entrega, quem foi a transportadora, o endereço e assim poderia ter outras colunas. Não tem linhas em branco e não tem colunas em branco no meio da tabela. E além disso, em cada linha, na primeira coluna, tem sempre a matrícula, o número do pedido. Cada linha na segunda coluna, o nome do funcionário que emitiu o pedido. Não fica misturando, bagunçando, etc. Então é uma tabelinha bem bonitinha, bem ajeitadinha. Esse exemplo aqui, pessoal, e os exemplos que nós vamos trabalhar nas próximas lições estão nesse endereço aqui. Esse Northwind é um banco de dados que vem junto com o Access. Você instala o Access no seu computador, vem esse banco de dados. Northwind é um excelente banco de dados para a gente fazer os exemplos desse nosso módulo 1. Então aqui, quais operações nós iremos aprender a fazer com listas de dados no Excel nas lições do módulo 1? Importar dados a partir de fontes externas, arquivo texto, arquivos DBF, arquivos do Access, ordenar listas, criar listas de ordenação personalizadas, filtrar listas de dados com base em um ou mais critérios, os critérios avançados. Para isso que a gente vai ter que aprender a diferença entre o e e o ou. Localizar um registro específico que atenda a um determinado critério. Localizar o pedido número 10.953. E vamos aprender a usar critérios de texto, critérios calculados e também vamos aprender a usar o recurso de subtotais, que o próprio Access faz cálculo automático de subtotais quando a gente ativa esse recurso e pode-se ativar vários níveis de subtotais. Então vai ser um módulo onde nós vamos ter aí muita coisa para a gente aprender, tá bom? Essas operações todas que nós vamos aprender nesse módulo 1, elas são úteis quando você tem uma ou mais listas de dados e quer fazer uma análise em cima dessas listas. Um exemplo prático que eu até citei lá no início, na parte de importação de dados, por exemplo, de sistemas antigos em DBase. Pode ser que você tenha lá no sistema uma tabela com anos e anos de pedidos e vendas e você quer importar esses dados para dentro do Excel para fazer subtotais. Totais de vendas por funcionário, por produto, por categoria de produto, por ano, por mês, né? Então fazer uma análise em cima desses dados. Em outras palavras, as ferramentas e técnicas que nós veremos neste módulo 1 são úteis para uma análise básica de dados através da aplicação de filtros, ordenações e cálculos, mais especificamente os subtotais. Você pode se perguntar por que o Júlio disse uma análise básica de dados. Porque nós vamos apenas arranhar a superfície do que existe em termos de análise de dados no Excel. Tem muita coisa sobre análise de dados. Aí tem cursos inteiros sobre dashboards, tem curso inteiro sobre análise estruturada de dados, cubos, é muita coisa realmente. Mas aqui nós vamos começar a aprender a usar os recursos avançados do Access
para começar a fazer análise de dados. É pré-requisito para que você, no futuro, possa evoluir e estudar outras ferramentas e ir avançando cada vez mais. Estamos combinados, então? Eu fiz questão e eu faço no início de todos os módulos, vou fazer uma lição para uma apresentação do módulo, para que vocês possam estar cientes de tudo o que verão ao longo das lições do módulo. Tá bom? Para essa primeira lição de introdução, agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui e espero que essa lição tenha sido útil para vocês. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E aqui no final do vídeo eu trago para vocês a divulgação dos livros de Excel de minha autoria. Inicialmente tem um livro de Excel básico em 140 lições através de exemplos práticos. Este é um livro para quem não sabe nada de Excel, para quem está precisando aprender Excel e é completamente iniciante. Desde como abrir o Excel, como inserir as primeiras informações, e aí eu vou avançando. Ele é um curso, embora o título diga básico, ele é básico mais intermediário, tá? Porque ele aborda muita coisa realmente. Então, se você quiser saber todas as informações sobre o livro, índice completo, resumo dos capítulos, etc., tem esse endereço aqui, e fazendo a compra do livro através desse endereço, tem essa promoção especial, onde o livro está com 50% de desconto e você ainda ganha todos esses bônus aqui. Tá? O livro é enviado normalmente pelos correios. Nesse endereço você pode calcular o frete, fazer o pedido. É uma loja virtual normal. E todos esses bônus são liberados via download para você, para complementar os seus estudos. Então, um livro, eu diria, perfeito para quem é iniciante no Excel. Já avançando um pouco, nós temos esse livro, no qual é baseado a série de 180 videoaulas de Excel avançado que eu estou publicando no YouTube. Os exemplos das videoaulas são baseados nos exemplos desse livro. Esse aqui é um livro para quem já domina o básico do Excel e quer avançar, quer aprender a usar recursos mais avançados. Um livrão aí com 952 páginas. E também, para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei uma promoção bem especial. Comprando o livro por esse endereço que está aqui, você, além de ganhar 50% de desconto na compra do livro, recebe esses bônus aqui via download. Nesse endereço tem a descrição completa do livro, índice completo e detalhado, como fazer o cálculo do frete, como comprar, etc. Então é um livro, e hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esse é o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Excel avançado que venda mais do que esse aqui no Brasil, ok? E avançando ainda um pouco mais, já estudou o básico, já domina o básico, intermediário, avançado e quer dominar a parte de macros e programação VBA. O VBA é aquela parte que eu sempre digo, quem não domina, quem não usa o VBA, não usa nem 5% do que realmente o Excel oferece. Então, às vezes você tranca lá por horas, dias, semanas, não consegue resolver um problema, e que se você dominasse programação VBA, resolveria muito rapidamente e muito facilmente. Demanda tempo de estudo, demanda dá trabalho, mas abre um leque de opções absurdo a partir do momento que você domina VBA. Para VBA no macros e VBA no Excel 2010, 2013 ou 2016, eu recomendo esse livro aqui, Aprenda com Júlio Battisti, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis, passo a passo. E também para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei esse link exclusivo aqui. Nesse link tem a descrição completa, índice completo, e você consegue comprar o livro com 50% de desconto e ainda recebe todos esses bônus aqui via download. Fez o pedido, confirmou o pagamento do pedido, eu já libero para você via download todos os bônus e mando o livro através dos correios na modalidade que você escolher ao fazer o pedido no site. Júlio, mas se eu quiser os 3 livros, tem algum desconto especial maior ainda? Desconto especial maior ainda não, mas tem esse livro aqui. Esse livro é exatamente os outros 3, ele tem todo o conteúdo dos outros 3, que é a Bíblia do Excel, que é o livro Excel completo. Ele é para o 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2013 e 2016. Alguém pode dizer, Júlio, mas a soma de páginas desse aqui não é a soma dos outros 3. É porque a gente mexeu um pouco na diagramação, diminuiu um pouquinho o tamanho da letra, para não ficar um livro com muitas páginas ruim de manusear. Mesmo assim, ficou com 1.338 páginas e ele tem todo o conteúdo dos outros 3 livros. Ele vai do básico ao VBA. E preparei para vocês também que me acompanham esse endereço aqui, especial para aqui quem é do YouTube,
vocês podem comprar o livro com 50% de desconto e ainda ganhar um pacote de bônus que eu descrevo aqui. Tá? É um livro que realmente muito completo, muito completo e vale a pena. Aqui está errado, ao invés de 1537, o correto é 1338. Falhou na minha revisão aqui dos slides, tá? 1338 páginas tem esse livro, bem completo, bem detalhado e vem com 13 bônus bem valiosos. Se quiser saber mais, dê uma olhada aqui neste endereço, valeu? Então, divulgo aí para vocês meus livros de Excel. Quem tiver interesse, tem muito conteúdo, muita coisa boa nesses livros, valeu? Não esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se aí abaixo do vídeo. Qual a vantagem de você se inscrever aqui no canal? Primeiro que é gratuito, não paga nada para isso, é só clicar no botão inscrever-se e confirmar a inscrição. E se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo, e quase que diariamente eu publico novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube via e-mail, ó, tem um novo vídeo, o link do vídeo e o assunto do vídeo para você acessar. Tá bom? Então conto com a inscrição de vocês. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito. Aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem o link de acesso direto. Você pode divulgar compartilhando essa descrição, esse link através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google+, ou podem mandar por e-mail para os amigos, colegas, conhecidos, que vocês saibam que tem interesse nesse assunto aqui, tá bom? E além disso, não esqueçam de usar o campo comentários, que está aqui abaixo do vídeo. O comentário ele funciona como um fórum de discussão, como um bate-papo. Você pode deixar, fiquei com uma dúvida no exemplo, etc. Pode deixar no campo comentários. Pode demorar um pouquinho, mas eu faço em todos os vídeos que eu publico, revisando os comentários e respondendo. E pode ser que outros usuários que estão assistindo o vídeo saibam a resposta e respondam para você. Então você pode deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e podem também responder a dúvidas deixadas por outros usuários. Com isso, utilizando os comentários, a gente cria uma comunidade de aprendizagem, vai interagindo e todos nós aprendemos juntos, tá bom? Conto então com vocês. Se inscrever aqui no canal, ajudar na divulgação dessa série de vídeos e deixar seus comentários com dúvidas, sugestões, críticas, etc. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui.